omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 6 de outubro, a Igreja tem a alegria de celebrar um santo que é ícone de humildade e de fé, São Bruno Abade. São Bruno nasceu em 1035, na bela cidade de Colônia, na Alemanha. Seus pais eram muito piedosos e desde pequeno cultivou a vocação sacerdotal, o desejo de se tornar sacerdote. E quando cresceu, foi estudar teologia e foi ordenado sacerdote. Como sacerdote, tornou-se professor de teologia. E ele foi convidado para fazer as exéquias de uma pessoa que havia falecido. E durante o velório, enquanto ele rezava, ele ouviu que o defunto lhe dizia assim: "Por justo juízo de Deus, fui condenado." Esse episódio fez com que São Bruno repensasse a sua vida, que mesmo sendo sacerdote, ele não vivia uma vida de sincera busca de santidade. Isso fez com que a sua vida mudasse completamente. Ele começou então a buscar a Deus de todo o coração. Abandonou então a vida luxuosa de padre que ele tinha e foi para viver uma vida de silêncio e oração. Após viver um período no mosteiro beneditino, ele vai para a região chamada Cartucha, onde ele encontra São Hugo, o bispo daquela região, que lhe oferece um lugar para que ele possa ficar. São Hugo prontamente lhe acolheu porque ele havia tido um sonho em que 7 estrelas haviam caído aos seus pés, e estas 7 estrelas depois desapareciam no deserto. E quando São Bruno, com outros 6 companheiros monges, foram até ele para lhe pedir o lugar para poder começar uma ordem religiosa, ele viu naqueles homens o sinal de Deus e por isso os acolheu. Assim inicia a Ordem Cartucha, essa ordem que traz um abrasado amor por Jesus Cristo e um profundo desejo de construir o seu reino. Quando um dos seus alunos se tornou o Papa Urbano II, ele convocou São Bruno para ser o seu assessor, para poder lhe ajudar no seu pontificado. Por obediência ao Santo Padre, São Bruno deixa o seu ermo e vai até Roma para poder ajudar o Santo Padre. Porém, desejoso de retornar à sua vida de silêncio e de oração, ele implora para que o Santo Padre lhe dê a permissão. E assim acontece, o Santo Padre lhe dá a permissão e ele vai então fundar um mosteiro que se chama Mosteiro de Santa Maria da Torre, onde veio a falecer em 6 de outubro de 1101. Quando ele estava no seu leito de morte, ele rezou assim: "Eu creio nos santos sacramentos da Igreja Católica. Em particular, creio que o pão e o vinho consagrados na Santa Missa são o corpo e sangue verdadeiros de Jesus Cristo." Queridos irmãos e irmãs, São Bruno nos ensina o caminho da oração, o caminho do silêncio e o caminho da obediência e da humildade para podermos encontrar a Deus. Quantos cristãos passam o dia inteiro e nem sequer se colocam na presença de Deus? Às vezes chegam em casa, rezam apressadamente o Pai Nosso, uma Ave Maria. Não que isso seja pouco, pelo contrário, o Pai Nosso, uma Ave Maria tem grande valor quando bem rezado, mas nós podemos dar mais a Deus. Quantos cristãos nem sequer fazem silêncio, não sabem o que é fazer silêncio para escutar Deus? Se o coração não silencia, Deus não fala. E se passarmos essa vida sem ouvirmos a Deus, o que será de nós quando estivermos diante do tribunal do Senhor? Então peçamos hoje a intercessão de São Bruno, para que ele, que a partir daquela experiência com aquele homem que havia falecido, ele resolve mudar a sua vida, também hoje nós que possamos mudar a nossa vida, começando hoje a nossa vida de oração, amando mais o silêncio e a escuta do Senhor através da sua palavra. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos São Bruno, este grande santo, grande amigo seu, que dedicou a sua vida ao silêncio, à oração, ao estudo, dai-nos a graça, Senhor, de amarmos o silêncio e a oração. Dai-nos a graça de ainda hoje, Senhor, começarmos hoje
a mudar a nossa vida, para que possamos viver uma vida verdadeiramente que agrade a Deus. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de testemunhar o Teu amor. Dai-nos a graça, Senhor, de experimentar o mesmo amor que experimentou São Bruno, para que a Tua glória e o Teu reino seja construído em todos os lugares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Bruno, rogai por nós.